De repente você recebe uma mensagem de WhatsApp e descobre que foi demitido. Já imaginou? Essa situação foi retratada em algumas postagens que viralizaram na internet nos últimos dias. O caso mais recente, o de um médico que resolveu expor o episódio nas redes sociais. Com o avanço do trabalho remoto durante a pandemia, as relações entre empregador e empregado foram ampliadas no ambiente virtual. A CLT passou por modificações para acolher novas modalidades de contratação, mas a lei não diz nada específico sobre a conduta na hora de dispensar os profissionais. A questão é a seguinte: ainda nossa legislação não está 100% preparada para o trabalho remoto. Muito embora existe a previsão legal para haver o trabalho remoto, ainda não existe o regramento para demissão. Então, o regramento para demissão que a gente utiliza é o regramento comum. Você não pode denegrir o trabalhador, você deve evitar causar certos tipos de trauma, até porque uma demissão ninguém está preparado e ninguém quer perder o emprego, né? Em função da falta de detalhamento na lei, a boa conduta nas relações profissionais passa pelo bom senso e a área de recursos humanos deve dar suporte na hora de informar o que muita gente não gostaria de ouvir. Sim, todo cuidado ele é digno do empregador para ele tomar em relação ao seu empregado, tá? Deve-se considerar a questão dele ser um pai de família, às vezes alguma doença ocupacional, e o RH ele deve dar todo o suporte, não apenas para o patrão, para o empregador que vai fazer a demissão, mas também para o empregado. Tá? Ele não pode traumatizar, ele não pode simplesmente deixar o empregado jogado à sarjeta, a ver navios. Ele tem que dar esse suporte, ele tem que avaliar. Na situação de dispensa, o RH, ele tem que avaliar quais são os candidatos à dispensa e o impacto que isso pode gerar, essa demissão pode gerar na vida dos empregados. A situação curiosa revelada pelas postagens é um dos exemplos de desrespeito na conduta do desligamento de um profissional e pode gerar problemas para as duas partes envolvidas. Na verdade, o ser humano ele não pode ser descartável, né? O empregado muito mais, ele é um colaborador, é o braço forte da empresa, a mão amiga. E os direitos, eles são aqueles previstos na Constituição Federal, a questão de hora extra, a proporção de férias de 13º, o aviso prévio indenizado. Muito importante, lembrando na demissão, que se o empregador ele demite, ele tem que pagar o aviso prévio. O que é o aviso prévio? São um período de 30 dias que o empregado demitido tem para buscar um novo emprego. Ele pode reduzir a sua jornada de trabalho, ou se for, que aí ele recebe normalmente, mas com a jornada reduzida para procurar um novo emprego, ou se for uma dispensa imediata, o empregador ele paga esse aviso prévio, tá? E aí imediatamente o empregado é desligado. Mas muito importante analisar o impacto, porque isso pode gerar muito problema. Um trabalhador que foi impactado, traumatizado numa situação de dispensa, ele pode processar a empresa. E a empresa, nessa situação, que se ela demite um colaborador, provavelmente ela está querendo economizar, ela está querendo reduzir custos. Então ela tem que analisar e sopesar, colocar isso na balança. Qual será a melhor decisão? Será um acordo coletivo de trabalho? Será uma demissão? Como que eu vou demitir? O porquê eu vou demitir? Existe sempre um impacto econômico e social nisso que nós temos que olhar para os dois lados. Só em 2021, as empresas realizaram no Brasil mais de 17,9 milhões de demissões. A movimentação de chegada e saída dos profissionais é rotina no mercado de trabalho e pode se tornar menos difícil quando recebe a devida atenção e é tratada de forma transparente. Nós estamos vivendo um momento complicado, né, pós-pandêmico. Então, analisar o ambiente de trabalho é uma questão salutar, é uma saúde mental, não só do trabalhador, Brenda, mas também do empregador. Porque todo o rendimento dos seus colaboradores é refletido na linha de produção, no serviço ou no produto. E olha, o ambiente de trabalho, ele é, sim, de responsabilidade do empregador. Então, se um empregado, o colaborador, ele desenvolve uma doença ou um trauma dentro do ambiente de trabalho, a responsabilidade é da empresa. O que muitas vezes a gente vê é o empregador ele dispor de terapeutas, de psicólogos dentro da empresa para minimizar, reduzir ou até evitar isso daí e controlar melhor o seu ambiente de trabalho.